Fala, minha gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Prosa do Sul. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pela rede mundial de computadores. Seja bem-vindo ao nosso podcast com mais esse episódio inédito. Hoje uma convidada muito especial. Mas antes queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores, nossos apoiadores comerciais, que é a WM Digital, também a VLX Telecom, a Expo Enote, também a G Terraplanagem, o Doca Estruturas Metálicas, Valor Sul, Negócios Imobiliários, Vale Aventura, Paisano Jardinagem, Pousada Emerim, Patrick Barbearia. Também mandar um abraço aqui para o meu companheiro Cristiano Fox, não pôde estar presente com a gente aqui hoje. E um abraço, enfim, a todos aqueles que são parceiros do Prosa do Sul, que acreditam no nosso programa. Nosso muito obrigado. Dito isso, vamos à nossa convidada de hoje. Ela que é fisioterapeuta de Santa Rosa do Sul, prestou por muitos anos um ótimo trabalho no município, foi gestora municipal de saúde e hoje integra a equipe de saúde municipal da cidade de Criciúma e está aqui com a gente hoje para a gente bater um papo, para ter uma boa prosa. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Velli, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Fernanda, muito bom a tua presença aqui com a gente hoje, te agradecer, né, por tu se deslocar de Criciúma até aqui hoje. Fernanda, e aqui fica à vontade, tá em casa, que é um papo muito bem tranquilo, né? Literalmente, isso mesmo. E aqui o meu trabalho aqui, Fernanda, é só largar o bolinho, como diz o outro, né? O convidado é que vai contar a sua história. Fernanda, e pra gente iniciar assim, nos conte um pouco aí do início da tua formação como fisioterapeuta, né? Do início do teu trabalho até a chegada à gestora pública municipal. Então, bom dia, né? Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Bom dia, William. Agradecer esse convite. Parabéns pela tua iniciativa. Acho importante estar chamando as pessoas para contar um pouquinho da vida, conversar. E fico muito feliz de estar aqui hoje no município que eu nasci, cresci, que eu tenho as minhas raízes, que eu gosto muito. Então, eu estudei aqui no João de Santos Areão, né? Fazia parte aqui da escola do centro. Sim. E fiz muitas amizades que até hoje tenho e carrego com muito carinho. Sempre estudei em colégio público. Prestei vestibular para a Unesc, na época em que fisioterapia eram 5 candidatos por vaga, né? Uma vez todos os cursos eram mais concorridos, era muito mais difícil estudar. Hoje em dia tem mais facilidade, não que os cursos estejam mais fáceis, né? Mas é mais fácil entrar na universidade. Então, passei no vestibular. Na época, eu trabalhava no JASSE, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, William? Comecei a trabalhar, tinha 13 anos. Eu trabalhei de babá, trabalhei de professora, agora vou me achar assim, bem histórica, mas... Mas é isso aí. Trabalhei no primeiro I99 que teve aqui na Santa Rosa, que era aqui na esquina, né? Eu tinha 15 anos e trabalhei nesse I99. Depois aí trabalhei no JASSE 2 anos e meio. Passei por todos os setores lá. E tu sabe que isso me deu base para muita coisa na vida. Aprendi a tratar melhor as pessoas, aprendi a atender o público. Sim. E eu vou te dizer que foi uma das experiências mais fundamentais para ir consolidando a minha vida pública. Porque tu tem que ter um carinho pelas pessoas e um respeito. E trabalhar no JASSE me ensinou muito isso. Então, passei no vestibular para fisioterapia, fiz 5 anos de faculdade. Na época eu morei em Criciúma, porque o curso de fisioterapia era o dia inteiro, né? Passei bastante trabalho, porque a minha família, ela nunca foi uma família rica, né? Meu pai sempre trabalhou, nunca deixou faltar nada pra gente. Eu lembro que quando nós tínhamos a nossa casa, o meu pai comprou um terreno e disse que ia fazer 2 casas de aluguel pra deixar pra gente, de herança. Então a gente tinha que fazer economia, né? Uhum. Então, realmente, a gente fazia economia. Diferente de hoje, né? Sim. Diferente de hoje, assim. Que eu vejo que é mais difícil fazer economia, tem muita... Hoje a oferta para o consumo é muito maior que naquela época, né? Mas, assim, então, a gente nunca faltou nada. Sempre teve na minha casa, foi muito mais que coisas financeiras, princípios e amor, assim, da família. Então, depois eu fui para Criciúma, morei lá.
Consegui um financiamento para terminar de pagar a faculdade. Me formei com dívida, né? Como a maioria dos brasileiros. Sim. E na época também a Paula, minha irmã, começou a fazer faculdade de educação física. Então, nossa, olha, o pai foi guerreiro. Nos formamos. Depois, logo em seguida, quando eu me formei, eu já tinha emprego em Criciúma porque eu fazia muito estágio. Então, eu tinha oferta de trabalho no Hospital São João Batista. Porém, naquela época, o meu salário não pagaria o aluguel inteiro, né? Tinha oferta de trabalho numa clínica em Cocal do Sul, que eu fazia estágio voluntário. Era praticamente voluntário, porque eu ganhava R$200 por mês, 100 era de passagem, né? E o outro 100 eu guardava para as coisinhas que tinha que fazer, porque comida eu levava coisas de casa para comer para sair mais em conta. Até às vezes as pessoas olham pra gente assim, né? E pensam, nossa, se tiver tudo de mão beijada, né? Algumas pessoas... Hoje eu tenho uma condição financeira favorável, vista de muitos brasileiros, né? Sim. Me coloco assim, não sou rica, mas tenho uma condição financeira boa. Mas aí eu já passei bastante trabalho. E quando a gente se formou, então, eu e a minha irmã, a Paula, foi 15 dias de diferença. A gente não fez festão nada, porque não tinha como, né? Sim. Logo em seguida, daí, eu resolvi voltar para Santa Rosa, porque eu consegui emprego no Hospital de Sombrio. Eu tenho uma professora maravilhosa, que é minha amiga hoje de serviço, né? Que é a Lisiane Tuon. Ela me deu a clínica dela prontinha para trabalhar no Sombrio, não me cobrava nada, só para me manter a clínica funcionando e o convênio que ela tinha. Passei no concurso aqui em Santa Rosa e peguei na PAI. Então eu consegui 4 empregos, era o sonho de todo recém-formado, né? Sim. Só que um detalhe, né, William, não tinha carro. E tão pouco carteira. Então eu ia a pé em tudo. Então a minha vida era bem corrida, assim. A única vantagem disso é que daí eu era bem magrinha. Porque corria o dia inteiro, né? Então eu atendia no Hospital de Sombrio a preço SUS. Quem trabalha no SUS sabe que um fisioterapeuta no hospital, na época, hoje eu não sei, deve estar um pouquinho mais, se subiu a tabela SUS, porque está estagnada por muitos anos, né? Sim. Era 2,36 e eu ainda dava 50% pro hospital. Então, assim, ó, foi bem batalhado. Mas eu penso que quando a gente tem um objetivo na vida de ser um bom profissional, de crescer profissionalmente, consequentemente financeiramente, Sim. tu tem que te expor a isso mesmo. Sim. E quando a gente se forma, a gente sabe muito pouco perto do que tu vai aprender com o passar dos anos. Então, a humildade também, eu acho que isso é fundamental. Sim, é verdade. É verdade. Então, Então, eu trabalhava na PAI, trabalhava na prefeitura, trabalhava no Hospital de Sombrio à tarde e às vezes atendia domicílio aqui, ainda quando tinha algum paciente mais pertinho, né? E na clínica. Isso foi um ano, assim, difícil, mas eu fui muito agraciada na época, sabe? 2 toques, o consultório já estava cheio. Eu lembro que só eu atendia criança na região, então muitas crianças vinham para me atender. Na época também tinha muito menos formados em fisioterapia, né? Sim. E daí eu comecei a minha vida assim. Depois eu tirei carteira, né? Já estava motorizada, Já né? estava motorizada, mas assim, no começo eu ainda pegava muito carro do meu pai, né? Emprestado, e sempre me emprestou para trabalhar. Mas foi um pouquinho difícil. Sim. Depois eu casei, fiquei morando aqui, tirei o consultório do Sombrio, né? Aliás, saí do consultório do Sombrio porque ele ficou funcionando lá com outras pessoas. E resolvi abrir na Santa Rosa. E na época muitas pessoas me diziam assim, tu é louca? Tu é louca, Santa Rosa não dá nada. Era um pensamento há muitos anos atrás, porque hoje Santa Rosa mudou muito, né, William? Mudou muito. Mas o pessoal tinha essa... Tinha. Não é o preconceito, esse pé atrás, né? Esse pé atrás. Então, na época eu fiz uma conta, né? Que a gente que tem clínica também acaba sendo gestor da clínica. 50% do meu movimento era da Santa Rosa. Sim. Então eu pensei, se eu for pra lá, de repente vou ter mais ainda. Não. Daí eu abri aqui nessa rua, né? E graças a Deus, assim, eu tenho muito a que agradecer. Não posso reclamar. A clínica sempre tive muito movimento, né? Eu chegava a atender na clínica 25, 30 pacientes por tarde. Trabalhei muito, mas muito mesmo.
Atendi a domicílio, que era uma das partes que eu gostava muito, né? Que domicílio tem suas recompensas. Tem suas recompensas. A gente toma café com os pacientes. Vem uma dúzia de ovo. Com certeza. Uma penca de banana, Nossa, vem. até torresmo eu ganhava. Vem. Então, conheci muita gente aqui no município. Sim. E a gente acaba vivendo um pouquinho da vida das pessoas, criando um vínculo, né? Que a fisioterapia, ela te proporciona isso. Sim. Tu fica ali meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora com o paciente, tu cria vínculo. E isso é muito legal, né? E senão tu não deixa de ser profissional porque cria vínculo. Sim. Né? Sim. Então, eu conheci a Santa Rosa inteira, todas as ruas da Santa Rosa, atendi muita gente. Hoje eu tenho vários colegas aqui. Inclusive, eu tenho fisioterapeutas formadas que fizeram a faculdade porque foram minhas pacientes, né? Eu já sou formada há 20 anos, né? Sim. Então, deu tempo de nascer e crescer. Isso aí. E eu fico muito feliz, assim, de saber que para algumas pessoas eu servi como exemplo e hoje elas estão trabalhando. Então, em 2020, eu acho que foi a pandemia, né? Sim. Daí eu nunca me esqueço, assim, eu fiquei muitos anos trabalhando como fisioterapeuta, sendo fisioterapeuta e me enxergando só como fisioterapeuta. Sim. E em 2020 veio a pandemia e como eu tive problema pulmonar, eu tive tuberculose, coqueluche, e eu peguei tudo isso atendendo os pacientes, porque a gente lida com as pessoas, né? Sim. E, então, o meu pulmão hoje, ele não é forte igual ele era. Quando começou a pandemia, minha pneumologista me afastou do serviço, né? Ela disse, não, Fernanda, se pegar Covid... É caixa. Tu é uma forte candidata. Então, assim, ó, vou te recomendar, tu fecha teu consultório, vai pra tua casa e esquece. Esquece porque não tem condição de trabalhar. Foi um baque. Primeiro porque eu não me enxergava fazendo outra coisa e nem me enxergava ficar em casa, né? Eu tenho 2 filhos, mas eu fiquei a licença maternidade trabalhando também. Eu não me enxergava mais ficar em casa. Mas foi um dos melhores períodos como mãe da minha vida, que eu convivi com meus filhos todos os dias. Sim. A mulher passa muito essa guerra interna, né, William? Sim. A guerra da estar profissionalmente, ser mãe, ter que estar lá tal hora, mas tu tá lembrando do teu filho em casa. Então, eu acho que todas as mulheres que estiverem escutando isso aqui vão se ver no que eu tô falando, sabe? Ao mesmo tempo que tu quer crescer profissionalmente, sempre tem tu lembra do teu filho que ele precisa de atenção e vem aquele sentimento nato da mãe, né? Que é a culpa. Sim. A culpa de deixar o filho em casa, a culpa de que ao mesmo tempo tu quer trabalhar para dar alguma coisa melhor para ele, mas ao mesmo tempo tu sabe que o melhor é o carinho. Então, essa época da pandemia eu fiquei reclusa em casa com eles. Foi uma época muito boa com eles, assim. Uma época que eu sofri muito, porque não tinha como não sofrer, né? Vendo tudo que estava acontecendo. Uma época de muito medo. O meu esposo ficou em Criciúma quando ele vinha fazer o teste, que na época também era R$350, né? Caríssimo. Sim. E foi um ano difícil para toda a população, né? Não precisa nem eu descrever. Logo após recebi o convite para ser secretária municipal de saúde. Eu confesso que eu sempre achei muito legal essa função, porque eu trabalhei no posto de saúde por muitos anos, né? Eu passei no concurso 2006. Sim. 2006, 2007. Mas eu esperava que isso um dia fosse quando eu fosse mais velha, que eu estivesse me aposentando, né? Sim. E eu resolvi aceitar, assim, algo diferente, como eu já tinha abandonado o consultório, vamos dizer assim. Claro que em termos de remuneração nem se compara, né? A remuneração de tu ter um consultório é muito maior do que ser secretário de saúde. Mas como financeiramente a minha família já estava mais estável, eu pude optar por essa opção. Então, assumir a Secretaria de Saúde foi um desafio muito grande. É desafiador, né? Muito. Os primeiros 6 meses eu confesso que eu tinha vontade de correr todos os dias. Por questão, assim, de diferença, né? Eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia. Então, pra mim, tudo era muito prático, né? Fez cirurgia de ombro, fez cirurgia de joelho, o que eu tinha que fazer, tal, recuperou. Era uma coisa mais prática. Quando eu me tornei secretária, eu tinha que ler portaria, deliberação, todos os dias. E todos os dias a saúde pública muda muito as ordens que vem pra gente. Às vezes, quem está ali não veja o quanto que o secretário tem que estar atento às mudanças das leis. Até porque o secretário de saúde,
ele é o único, né, dentro da gestão das prefeituras que ele realmente responde financeiramente pela pasta. Porque a gente recebe um financiamento, que é o Fundo Nacional de Saúde, que lá está o nosso CPF. Sim. Então, vem a verba e tu tem que assinar para poder fazer o repasse para o pagamento do custeio, para fazer repasse para a compra de alguma coisa. Então, é o teu CPF que está ali com dinheiro público para ser usado para o público, né? Sim. E é bem preocupante, assim. Tu tem que estar trabalhando sempre dentro das leis e, ao mesmo tempo, tu não tem formação para isso ainda, né? Sim. Te jogo numa pasta, Sim. vai. Sim. Mas depois tu vê a responsabilidade. E eu gostei muito, assim, de estar frente à gestão. Acho que a gente fez um trabalho bom, né? Sim. Perfeito ninguém faz. Sim. Mas de estar frente à gestão da pasta de saúde no município de Santa Rosa, aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo. Fizemos coisas aqui que acredito que organizamos a Secretaria de Saúde, questão de almoxarifado. São coisas simples, mas que para qualquer lugar funcionar tem que ter, né, William? Tem que ter. Isso. A casa da gente, para funcionar, a gente tem que saber o que tem na despensa, né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, assim, a gente começou organizando almoxarifado, a gente começou organizando os cadastros das pessoas que trabalhavam na saúde. Quando eu falo organizando, não é criticando de forma alguma o que era feito antes. É a questão de quando tu começa uma gestão, tu vai colocar o teu olhar sobre aquela gestão. Né? Tu vai colocar a tua visão sobre aquela gestão. Então, a gente fez bastante coisa. Busquei muito recurso, porque o município de Santa Rosa, ele tem uma arrecadação não tão alta, né? E isso em Santa Catarina inteira, se a gente for observar, nós temos 188 municípios com menos de 15 mil habitantes. E os programas do governo federal, eles são todos, a maioria são voltados para cidades com mais de 15 mil habitantes. Por exemplo, o CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial para as pessoas com problema mental, tu tem que ter 15 mil habitantes. E dentro de outros financiamentos que vêm do governo federal. E as cidades menores, geralmente, têm uma arrecadação menor também, né? Sim. Só que aqui no extremo sul, nós temos a parte menos favorecida, né? Santa Catarina é um baita do estado, né? Sim. É só a gente viajar pros outros, né? É isso aí. É isso aí. Quem Santa reclama, é verdade. quem reclama tem que dar uma voltinha em outro lugar. É verdade. Mas a Santa Catarina é um baita do estado e o sul é a região menos favorecida, né? Não é pior, é menos favorecida economicamente. Então, a arrecadação não é tão alta. Então, para te fazer gestão com o que vem do governo federal e o 15%, que é o mínimo que deve ser investido na saúde, tem que rebolar, né? Sim. Apesar de quase ninguém conseguir fazer gestão com 15%. Em Santa Catarina, a média de gestão é 24%, 25% nos municípios. Quando tem hospital, como é caso de alguns municípios aqui da região, aí sobe bem mais, porque tu ainda tem que contribuir com o hospital. Mas foi um período assim que eu aprendi a administrar, né? Tinha 100 e poucas pessoas, né? Foi uma lição. Então, funcionários. Fiz vínculo com muitos desses, né? Sim. Porque eu acho que se é para trabalhar com alegria, né? É verdade. É verdade, tem que ser. Ô, Fernanda, mas assim, ó, tu falou que tinha teu consultório, atendia particular, mas tu sempre teve um olhar voltado para a saúde pública, né? Sim, sim. Eu chamo de vocação isso, na verdade, né? Na verdade, eu só me formei e passei no concurso público, né? Então, eu trabalhava 20 horas na prefeitura, eu estava ali dentro, trabalhando, e trabalhava à tarde no consultório particular. Então, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área pública. E realmente é uma área que dá para fazer muitas coisas para melhorar a vida das pessoas, né? E é uma área que eu gosto de trabalhar. Hoje eu digo que eu era apaixonada pela fisioterapia, respeito a profissão. Se um dia precisar voltar a trabalhar, trabalharei com o maior prazer e orgulho. Sim. Mas hoje eu gostei muito da saúde pública, assim. Eu vejo que dá pra te fazer muita coisa através dela para melhorar a vida e o contexto das pessoas, né? Sim, mas é onde eu falei, ter um olhar voltado. Tu gostava, sempre tivesse olhar voltado para a saúde pública e tá desenvolvendo o trabalho. Como tu realizou um grande trabalho aqui no município, né? Continua realizando agora lá em Criciúma, né? Então, daí eu fiquei 3 anos aqui.
em Santa Rosa, né? Trabalhando no setor público, na saúde. Conheci muitas pessoas em todos os locais, que isso te leva a conhecer várias pessoas, né? E o meu esposo tem uma empresa no Morro da Fumaça. Então ele ficou 16 anos todo dia indo e vindo nessa BR, né? Até ele sofreu um acidente muito grave. Graças a Deus, grave foi com o carro, né? Com ele. Verdade. Passei na hora do que deu o acidente. Não, e eu vi o carro antes de ver ele, imagina o desespero. Que o carro ficou, né, detonado. E isso, assim, começou a me fazer a pensar e se eu deveria continuar morando aqui ou se eu deveria ir embora pra lá. Logo em seguida, o meu menino... E eu sou muito católica, assim, comecei a rezar muito. E eu acho que as coisas na vida da gente, a gente tem que colocar na mão de Deus, sabe? E comecei a rezar muito e pedir pra Deus me mostrar, assim. Logo em seguida, meu pai veio a falecer, né? O acidente de Samuel foi em junho. O meu pai faleceu em setembro. E era uma das pessoas que me incentivava mais politicamente, até... Era na época, como eu estava na Secretaria de Saúde, né? Surgia essas conversas políticas, assim. Então, meu pai era o meu incentivador também. Daí, o pai veio a falecer também. Então, essa parte, assim, me desencantou um pouco, né? Sim. E eu comecei a rezar e pedir para Deus me mostrar o que era o certo, assim. O que eu faria, né? Meu menino passou num teste de vôlei para jogar no time do Criciúma. E o Leonardo tem 15 anos. E foi morar sozinho em Criciúma. Né? Foi morar na casa da minha sogra, mas ele andava sozinho por lá e é um menino fantástico, Léo, assim. Mas não tem mãe que não fique nervosa, né? Fica, né? Sai da cidade menor para uma cidade maior e treinava à noite, estudava durante o dia. E comecei a pensar. Aí a gente começou a conversar e pesar tudo, né? Porque eu acho que tudo na vida tem que ser pesado. Sim. Menos a opinião de quem não gosta de ti, ou de quem às vezes almeja algumas coisas a partir do teu nome, né? Eu acho que tem que ser pesado sempre as pessoas que têm apreço por ti, apreço pela tua família, apreço pelos teus filhos. Sim. Então essas opiniões realmente são as que importam, né, William? Sim. E botei a minha casa pra vender, né? Se eu vender, a gente vai comprar alguma coisa lá. E eu vou contar que eu tava na missa, eu tava rezando mesmo, pedindo pra Deus me dar um caminho. O que eu vou fazer, né? Botei a casa no terreno. Quando eu cheguei em casa, tinha uma chamada no meu celular de uma imobiliária, de alguém que queria comprar o terreno. E assim, né, na vida eu acho que tudo é acaso ou tudo é milagre, né? Então, assim, eu tenho fé, eu acho que Deus te direciona pelas pessoas, né? Sim. E até essa proposta do terreno não a gente acabou não aceitando, mas logo em seguida eu botei a casa para vender no Instagram, pra gente que quer fazer negócio, né? Fica aí o toque. E eu consegui vender a casa, então, assim, em 30 dias, que era uma coisa difícil, né? Sim. A gente conseguiu, então, vender a casa, comprar alguma coisa lá, e a gente foi embora pra Criciúma. Não foi fácil, tá, William? Às vezes, até um dia uma pessoa assim, fosse pra lá, tá ganhando mais. Não tava ganhando mais. No início eu ganhei menos do que eu ganhava aqui. Mas, como eu disse, o meu esposo ele já tava mais estabilizado, eu podia ganhar um pouquinho menos. Né? Tudo são fases na vida da gente, eu sou casada há quase 20 anos, então a gente vai acumulando várias coisas com o passar da vida, né? Sim, é isso aí. Não é só dor na articulação, nada disso, né? Então, daí fomos morar em Criciúma e eu fui trabalhar na prefeitura de Criciúma. Cheguei lá na prefeitura de Criciúma, a equipe técnica deles é muito boa, sabe? Quando eu estava aqui na Secretaria de Saúde, eu comecei a fazer mestrado em saúde coletiva para gestor. Que a saúde coletiva trabalha, né, a saúde pública dentro dela, trabalha muito a gestão pública dentro dela. Então, eu já fui para lá com uma bagagem de conhecimento, ainda bem, né? Com o que eu tinha aqui, da prática, que não tem faculdade que te pague, não tem mestrado, não tem doutorado. E fazia lá a parte teórica, então, na Unesc. Quando eu fui para Criciúma, eu iniciei na prefeitura de Criciúma e com vários profissionais excelentes, assim, a maioria com mestrado, doutorado, com experiência também de ponta, que é muito importante, né? Trabalhar na ponta, atender o paciente, para depois ter uma gestão, isso é muito importante. Então foi bem difícil no começo, assim, o nível lá. Sim. Pois é nível hard, né? Criciúma é uma das melhores de saúde do Brasil, né? É uma das melhores de saúde do Brasil. E o que a secretária que fazia, né, que no caso eu fazia
o trabalho de 5, 6, lá tem 5, 6, 7, 8 fazendo. Como é muito grande, né? Nós aqui hoje, pelo que eu olhei de cadastro, aqui a gente tem uns 11 mil cadastros no SUS, apesar do IBGE baixar um pouquinho a nossa população, Santa Rosa tem quase 12 mil cadastros. Lá é 240 mil, né? É bem grande. Bem grande. E me colocaram para trabalhar na coordenação da atenção primária, que são 980 funcionários. Então, nossa, assim, ó, foi... Eu conheci todos os bairros de Criciúma, né? Eu acho que se hoje eu não conheço um ou dois, que lá a gente tem 49 unidades de saúde. A gente tem algumas extensões, mas 49 unidades. Para ter uma noção, tem uma unidade de saúde lá que ela tem 9 mil cadastrados. Nossa. É muito grande. Assim. O tamanho assusta. Só porque os problemas são os mesmos. É incrível. Eu achei que lá eu ia achar coisas diferentes daqui, sabe? Mas foi a melhor experiência, assim, para mim, comparar as duas cidades e vivenciar, sabe? Então, os problemas são os mesmos. As pessoas reclamam das mesmas coisas, né? As pessoas solicitam as mesmas coisas. As necessidades são das mesmas coisas. Claro que lá, por ser uma cidade maior, ela tem todas as linhas de cuidados. Lá a gente tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS 4. Todas as linhas de cuidado. Mas também tem muito mais pessoas, né, para usar. Lá a gente tem hospitais, tem vários prestadores de serviço, tudo. Mas também tem muito mais gente para utilizar. Então, assim, as situações são bem parecidas, né? Fora que Criciúma é uma cidade com uma arrecadação muito maior, né? Sim. Então, eles conseguem dar um suporte maior em muitas coisas. Mas aí fiquei um tempo na coordenação da atenção primária. Depois, o secretário precisou que eu fosse para a gerência de planejamento. Então, eu fui para a gerência de planejamento. Que daí é fazer os relatórios de gestão, ver o que está funcionando dentro da secretaria, o que não está dentro da saúde. E fiquei nessa gerência por um tempo. Auxiliei no RH também, que daí lá é tudo separado. Tem um RH só da saúde, porque são 1.400 funcionários. Ah, é separado então. É tudo separado. É uma prefeitura dentro de outra prefeitura. Tem a prefeitura de Criciúma e a Secretaria de Saúde fica lá dentro, né? Então, lá tem um jurídico específico, um contador específico, que é tudo muito grande. Tem o setor de inteligência. É bem grande mesmo o funcionamento. Mas um pessoal muito legal para trabalhar, tá? Bem acolhedor, assim. Depois trocou a gestão no final do ano, né? O secretário chamou e disse: Fernanda, agora eu preciso que tu organize a fisioterapia e a rede de deficiência. Então a gente tá para trabalhar, né, William? Sim. Mas o secretário continuou mesmo? O secretário, David, então, o David, ele é um secretário ótimo, tá? Um cara super jovem, tem 32 anos, acho que ele fez 33 agora. E o David, ele começou lá na prefeitura como estagiário. Depois ele era assessor do Acélio, né? Quando o Acélio saiu, ele ficou de secretário e depois foi nomeado secretário. Então, eu continuo mesmo. Aí ele me chamou e pediu para me organizar a fisioterapia, a rede de deficiência, e hoje a gente também auxilia na construção do Plano Municipal de Saúde, que é o que a gestão vai fazer nos próximos 4 anos. Então, lá eu tenho uma missão bem grande. Eu fui em cedência, né, do município de Santa Rosa, para todo mundo que é funcionário público, passa no concurso de uma prefeitura, tu pode pedir cedência para outro local. Então, a prefeitura de Criciúma que paga o meu salário, né? Mas fui cedência para lá. Então, eu trabalho lá 20 horas e acabo, às vezes, trabalhando mais para dar conta, porque é bastante coisa. E acabei passando agora também num concurso que teve, um processo seletivo do COSEMES. Não sei se você sabe o que é o COSEMES. Não, eu ia te perguntar, até tinha anotado aqui, para não esquecer o nome. Então, o COSEMES é um conselho de apoio aos gestores municipais de saúde. O estado de Santa Catarina tem 17, um por região. E eu estou apoiando o extremo sul catarinense. Então, eu apoio todas as secretarias de saúde aqui do extremo sul catarinense. Hoje, participo das reuniões de CIR, que são dos secretários de saúde, né? E eles têm meu contato, a gente tem um bom relacionamento com todos. E quando eles precisam de alguma orientação,
eu estou sempre ali para orientar os 15 municípios da região da MESC. Ô, Fernanda, mas deixa eu te perguntar uma coisa, que até tô falando com os M's, daí passou batido. Mas aqui na Santa Rosa, quando foi secretária, tu tinha um atendimento, tu tava no tete a tete com a população, vamos falar bem no português assim. Lá pro secretário é totalmente diferente, né? Lá o secretário não tem esse contato. Claro, pela quantidade de pessoas também é bem maior, mas você não tem esse contato assim de estar indo nas unidades de saúde, tá? Tem. Tem? Tem. É? Esse secretário lá é bem agitado. É? O que acontece? Lá cada bairro tem um conselho municipal de saúde, um conselho local daí que se fala. Tem um conselho local de saúde, cada comunidade, e depois tem o conselho municipal. Mas vai muito da questão da postura do gestor. Sim. Né? Mas tanto o Acélio, o Acélio recebia bastante as pessoas. O Acélio foi o secretário quando eu entrei, quando era o Acélio Acélio Casagrande. Mas o David tem essa postura também. Ele vai nas reuniões, toda quarta-feira lá tem reunião em todas as unidades de saúde. Então elas fecham uma horinha e isso é essencial para o planejamento. Não é essa uma horinha fechada que alguém vai deixar de ter a consulta, deixar de ter o exame, né? Sim. E porque as unidades de saúde são para agendamento, para uma eventual atendimento, mas urgência e emergência, então a gente lá tem 4 UPAs e tem os hospitais, né? Mas não que os pacientes não possam procurar as UBS, mas essa uma horinha é essencial para o planejamento estratégico das unidades de saúde. E o David costuma fazer um rodízio. Claro, nós temos 49, vai um tempo, mas ele vai e recebe lá também. Mas lá, hoje, eu também recebo muitas pessoas. Sim. Pois eu até ia te perguntar isso, tenho contato na ponta também com as pessoas. Tenho, porque quando eu estava na atenção primária, direto. Né? Porque eu nunca gostei de administrar sozinha. Eu gosto de administrar escutando o povo. Porque só assim tu vai saber realmente os problemas que estão acontecendo. E a mesma coisa eu fiz lá. E isso se tornou até uma cultura, porque hoje eu vejo que o pessoal lá vai mais na ponta. Sim. E eu comecei na ponta para ver o que estava acontecendo nas unidades, o que o povo queria, né? O que estava precisando. E hoje o pessoal também me chama lá para resolver um problema da fisioterapia, um problema da rede de deficiência. Então, eu ainda tenho bastante contato com o povo. Sim. Ô Fernanda, tu comentou ali do COSEMES. Esses dias tu foi fazer uma viagem, era algum evento sobre o COSEMES, não? Então, eu fui num congresso agora recente, faz uns 15 dias em Belo Horizonte, que é o maior congresso de saúde pública do mundo. Ele começou como o maior do Brasil, foi da América Latina e agora é de saúde pública do mundo. Então, ali estava o ministro da Saúde, estava toda a equipe do Ministério da Saúde, todos não, né, pena, mas a maioria dos gestores do Brasil. E eu fui para trabalhar. Eu já fui, né, quando estava aqui de secretária. Pois já teve. Eu fui em Minas Gerais, apresentamos um trabalho, ganhamos o prêmio, né, quando a gente estava aqui de melhor estratégia vacinal do estado de Santa Catarina, lá em Minas Gerais. E agora eu fui como apoiadora. O que o apoiador faz? Vai para trabalhar, né? Então, nós ficamos em mesas com computadores e qualquer secretário de saúde do Brasil inteiro pode chegar lá. Tu acessa o sistema e tu vai orientar ele como ele vai fazer, dar ideia para eles de como ele pode fazer a gestão. E tu também vai passar um panorama de como que estão os dados deles no sistema. Tá. Então, foi bem legal. Eu atendi gente do Acre, do Amazonas, atendi gente do Rio Grande do Sul, sabe? Eu me encanta a diversidade desses lugares, sabe? A diversidade das pessoas, das culturas. Isso. E cada vez mais que eu vou a esses congressos, eu vejo o quanto nós somos agraciados aqui no Sul, tá? O quanto somos agraciados. É verdade. É verdade. O Brasil é muito grande, às vezes a gente reclama muito, mas não conhece as outras realidades. Sim. E a gente aprende muita coisa, né? Agora tem um novo financiamento, que isso é importantíssimo, né? A gente pode ter a maior vontade do mundo, se não tiver dinheiro, não faz. Não. Então, tem um novo financiamento. Lá eu participei de bastante palestra, inclusive com o ministro da Saúde. A abertura do evento foi muito bonita. Estava o ministro da Saúde, estava toda a equipe, né, coordenador geral de atenção básica do Brasil, tudo. E estar no COSEMES é isso, né? É estar próximo à gestão do Ministério da Saúde, estar próximo à Secretaria de Saúde do Estado e levar esses conhecimentos para os gestores municipais de saúde.
Tá, mas aí vamos dar um exemplo assim. Tu orienta os secretários de saúde. Isso. Mas nisso, essa orientação, tu vem até o município, ou o secretário do município vai até Criciúma para essa conversa, vamos supor. Então, assim, ó, o Vamos dizer assim. serviço ele é feito de forma remota, né, online, Aham. mas como eu disse pra ti, eu gosto de estar na ponta. Pois por isso que eu te perguntei. Eu gosto, a obrigação seria minha, assim, dentro desse serviço, de participar da reunião de CIR, que é uma reunião que acontece todo mês na MESC, em Araranguá. Todos os secretários se reúnem ali com alguns prestadores, expõem os problemas que tem na rede Sim. para tomar as melhores decisões, né? Mas eu estou fazendo um tour. Então, eu fui já a Passo de Torres, fui Balneário Gaivota e Sombrio. Fui super bem recebida, né? Conheci a realidade dos municípios em questão de saúde. Esta semana eu fui Timbé, Meleiro e fui em Morro Grande. Então, também, assim, conheci as secretarias municipais de saúde. Estou sendo super bem recebida. Sim. Então, eu já fui em 6, faltam 9 secretarias. Né? Eu venho dando apoio para os outros secretários. Recentemente, conversei muito com o Marcos da Praia Grande pelo que aconteceu. Ah, o Marquinhos, né? O Marquinhos é um secretário. Fatalidade, né? Uma fatalidade do Tragédia, né? É muito triste. Mas assim, então a gente dá suporte para os secretários sempre que eles precisarem, né? E vou passar em todos os municípios para dar esse suporte, esse apoio à gestão. Sim. Ô, Fernanda, tu comentou do Marquinhos é meu amigo. O hospital da Praia Grande, ele tem uma evolução bem grande, né? Tá muito bom. Porque a gente veja muita gente elogio, né? Elogio do hospital. Sensacional. Na verdade, os nossos hospitais aqui da região, eles estão tendo uma evolução muito grande, né? Tanto da Praia Grande quanto do Hospital Dom Joaquim também. Sim. O Hospital de Araranguá também, né? Os nossos hospitais, eles estão tendo uma evolução muito grande. Se a gente comparar com algumas regiões do estado mesmo, olha, estão sendo bem aplicados os investimentos que estão vindo, né? E estão retornando realmente para a população. Sim. Quando a gente fala sempre de algum hospital, às vezes alguém pode dizer, mas eu fiquei tantas horas na fila, tal, sabe? Mas a gente tem que analisar as situações graves que estão sendo resolvidas. E até a questão de fila de hospital, desculpa, mas vou pegar o gancho. Não, que às vezes nós temos aqui para isso. Às vezes eu tô olhando ali o Facebook passando, o Instagram, e eu vejo algumas reclamações que fui em tal hospital, fiquei 2 horas, mas é que existe uma classificação de risco, né? E eu acompanho as CAF das UPAs lá em Criciúma, que é a mesma situação que eu vou comparar aos hospitais aqui. As CAF são reuniões de fiscalização do funcionamento das UPAs, né? Então é feito um contrato, mas é fiscalizado mensalmente. Sim. Tudo é muito, muito claro. E a maioria dos atendimentos são em azul, que poderiam ser resolvidos na atenção primária, ou seja, nos postos de saúde. Por isso que às vezes eles acabam ficando mais tempo na fila esperando, porque existe coisa mais grave para atender. Sim. Mas uma coisa, William, que eu venho percebendo na gestão pública e que lá no Congresso ficou bem claro, é a falta de coletividade, né? Das pessoas querer um tudo para todos, assim. O ser humano às vezes quer só para si, ou também está, né, a pessoa está preocupada ali na fila achando que o problema dele é muito grave, né? A gente também não pode julgar todos pela mesma moeda, né? Sim. Mas sim, a nossa região tá se despontando muito em questão de saúde. Show de bola. Ô, Fernanda, uma pergunta fora da área de trabalho. Tem a saudadezinha da Santa Rosa? Tenho. Tenho bastante. Ontem ainda uma pessoa me perguntou assim, tá gostando de morar em Criciúma? Eu amo Criciúma, eu já tinha morado lá antes. É uma cidade sensacional para viver. Quem compara a Criciúma há 20 anos atrás, quando eu morei lá na faculdade agora mesmo, eu que viajei todos os bairros lá, meu Deus, tá? Não vai um lugar que não seja asfaltado, que não tenha calçada, que não tenha acesso. Eu vou fazer um elogio aqui, tá? O prefeito Salvaro realmente transformou a cidade, tá? Quem tá o lá... que a gente escuta, né? Não, mas olha, realmente, quem tá lá vivendo, vendo os parques, tudo, são sensacionais. E a administração continua fazendo as transformações, né? Hoje tu quer tomar um chimarrão lá, tem aguinha quente, tá? Pra te pegar, tem tem os pontos. Tem os pontos de aguinha quente lá em alguns parques. Tu pode sentar com a tua família e tomar um chimarrãozinho tranquilo. É bem legal mesmo, assim.
Mas a Santa Rosa tem meu coração, né? As pessoas daqui, a cidade, eu gosto muito daqui, a minha família é daqui. Mas eu me sinto muito acolhida aqui. É diferente. Sim. É diferente. Eu gosto muito daqui mesmo. Sim. Eu tenho um carinho gigante por aqui. Sim, tu além de filha dessa terra aqui, né? Mas pelo teu trabalho, né? Que tu realizou desde do teu consultório particular Sim. até na saúde, né? Na Secretaria de Saúde, o pessoal tem muita saudade do teu trabalho e a gente sabe, né, que tu fazia ali com garra, né? Procurando a perfeição sempre, né? Eu recebo muita mensagem, inclusive de senhoras, tá? Assim, e eu fico muito feliz. Às vezes aquelas mensagens de bom dia, boa noite, sabe? Sim, sim. Ou como é que tu tá? Tô com saudade. Às vezes umas mandam pelo Face, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que continua o mesmo, não Sim. troquei, né? Então, eu recebo muita mensagem e quando eu recebo, eu sempre fico recebo um carinho. Esse é o Alguém reconhecimento, né? Reconhecimento. Tu não tá mais na cidade, mas as pessoas ainda reconhecem, né? Fernanda, nós vamos caminhando para o final da nossa entrevista. E eu queria, para a gente encerrando, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas e até quem está se formando agora como fisioterapeuta, quem está pensando em entrar nessa parte da saúde pública, pós-saúde, hospital. Eu queria deixar essa mensagem para essas pessoas. Então, William, primeiro tem que gostar de gente, né? Isso. Eu acho que quem trabalha em saúde tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de escutar as pessoas. E a fisioterapia é uma área sensacional, muito ampla. Tu consegue trabalhar em várias especialidades. E lembrar também, quem está se formando em fisioterapia, que existe a saúde pública. Sim. Né? Geralmente, e a saúde pública financeiramente, tu tem que batalhar um pouquinho, tem que especializar. Hoje eu terminei meu mestrado, né, em saúde coletiva, não parei de estudar, já estou vendo outras coisas, outras possibilidades. Sim. E para quem está terminando uma faculdade, achando que cansei, não quero mais, só lamento, né? Eu acho que o ser humano, quando ele quer melhorar profissionalmente, enquanto pessoa, ele tem que estar sempre se formando e estudando. A minha mensagem é, gente, coragem. Ontem eu ainda comentei com uma pessoa, sabe, que eu fui visitar um estabelecimento que ela abriu e é sensacional, lindo, maravilhoso, e ela merece. Muitas pessoas merecem também, mas não tem coragem. Eu acho que a coragem na vida é uma das coisas mais difíceis de ter, porque toda decisão que tu toma, tu vai ter julgamentos, mas tu tem que estar muito certo do que tu tá fazendo. E daí os julgamentos não vão mais te importar. Sim. Então, assim, coragem na vida, batalhe. Não escute pensamentos negativos, não escute quem te bota para baixo, não aceite limitações, tá? Porque às vezes as pessoas escutam algo negativo, fico lá acuada, não que isso não aconteça comigo, né? Mas eu sou assim, eu fico acuada, choro meia hora, depois eu já levanto mais forte. É isso mesmo, tem que ser assim. Então, assim, a gente pode ter medo tudo, mas coragem na vida para quem tá começando em tudo. Acredite no que vocês sonham, no que vocês pensam. Eu tenho os meus sonhos, né? Eu tô com 40 e muitos anos, eu tenho meus sonhos, né? Profissionalmente, e vou batalhar para chegar onde eu já esteve bem mais longe, para chegar onde eu pretendo. E eu acho que o que mais vale nessa vida é o que tu vai deixar. O que tu vai deixar construído para as pessoas. Por isso que eu acho que eu me identifico muito com a saúde pública. Eu não quero só para mim. Eu quero deixar algo melhor para as pessoas. Sim. Sabe? Não é o querer um mundo melhor sentadinho no meu sofá, criticando. Sim. Né? É verdade, é verdade. É um mundo melhor, uma política melhor, uma saúde melhor, mas eu fico sentado criticando, né? Não. Eu quero tudo isso melhor mesmo. Mas eu tô batalhando. É fácil, William? Tu sabe que não é, né? Não é fácil. Tem dia que dá vontade de desistir? Tem. Mas a força, a fé e a coragem são maiores. Então, esse é o meu recado. Força, fé e coragem. E é isso mesmo, Fernanda. Fernanda, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo um papo. E a conversa, quando é boa, passa rapidinho, né? Então, eu falo muito, e tu falou assim, de assuntos que eu gosto de falar. Esse é o nosso intuito aqui do Prosa do Sul, né? E pra gente que tá começando, Fernanda, esse projeto aí, né? A gente transmite lá no YouTube, Instagram. É muito importante a tua presença aqui, porque a gente fala de assuntos variados aqui, né? Então, política, saúde pública, segurança pública, música,
né? Então a gente recebemos alguns artistas aqui também. Sim, E a tua presença era indispensável aqui no nosso programa. Mais uma vez eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite, vou te dar os parabéns por essa iniciativa, eu venho acompanhando, eu acho muito legal, é um espaço pra gente falar um pouquinho do que a gente faz, Isso. que a gente gosta. Com certeza, eu até me sinto lisonjeada de estar aqui, né? Porque tem várias pessoas que tu pode chamar pra estar aqui também, tenho certeza que tu vai chamar. E muito sucesso pra ti nessa caminhada. Tá? Parabéns. Fernanda, muito obrigado. Bom, gente, conversamos hoje com a doutora Fernanda Velho. Quero deixar um abraço a todos vocês que nos acompanham, aos nossos apoiadores. Quero mandar um abraço para o Wesley, que é o nosso diretor técnico aqui do Prosa do Sul. E convidar vocês a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Prosa do Sul. Comentar, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações. Também nos siga lá no Instagram, @Prosa do Sul Podcast, que lá deixe seu comentário, a sua curtida. E nos acompanhe no YouTube, né? Toda semana, toda quinta-feira, entrevistas exclusivas aqui no Prosa do Sul. Gente, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia e fiquem com Deus.